boa tarde. Sejam bem-vindos uma vez mais a este espaço nobre, o Teatro Municipal Baltasar Dias. Vamos agora assistir a uma conversa sob o mote, uma conversa sobre os auspícios de Alexandre O'Neill, O Medo Vai Ter Tudo. Ao fundo nós ouvíamos ainda Rodrigo Leão, que interpretou no sábado, no sábado passado, para quem teve o privilégio de assistir, Que Vida Tão Estranha. Ora, na sessão de abertura deste festival, o grande Hélder Macedo dissertou sobre a relação entre o medo e a beleza. Que vida tão estranha. Vamos ter agora uma conversa, não foi combinado, garanto-vos, vamos ter agora uma conversa subordinada a esta possível relação, os autores dirão, o medo vai ter tudo. Também optámos por acrescentar uma face menos lúgubre, uma face mais luminosa a esta conversa e escolhemos um verso de António Ramos Rosa: Estou vivo e escrevo sol. Era bom que este verso inspirasse o próprio tempo e que nos devolvesse o sol. Começo por chamar ao palco a jornalista Raquel Gonçalves, que vai moderar esta conversa. Raquel. Sem machismos ou feminismos, é uma questão... não interessa. Comecemos pelas senhoras. Joana Emílio Marques, poeta. Manuel Jorge Marmelo, romancista. E Paulo José Miranda, romancista e poeta. Sejam bem-vindos. Desfrutem, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu fiz um pequeno texto introdutório. Esta mesa que reúne estas pessoas aqui em torno deste tema, O Medo Vai Ter Tudo, de Alexandre O'Neill, e Estou Vivo e Escrevo Sol, de António Ramos Rosa, que passarei a ler, porque eu sempre fui melhor a ler, fui melhor leitora do que propriamente a falar. E diria mais uma vez, bem-vindos ao medo. Àquele medo que nos traça a cartografia de existirmos desde sempre. O medo do escuro, dos monstros debaixo do chão do quarto, dos armários fechados, das portas abertas, de cair, de andar, de falar, de ouvir. O medo dos outros, o medo de nós, o medo de acertar e às vezes até de falhar. A vida e a literatura, penso sempre que são uma e a mesma coisa, estão cheias de medo. Herbert Welder suplica: não digas o meu nome se esse nome não for o do medo, ou se rapidamente o lume não se repartir como chamas à tua volta. Manuel António Pina questiona: serei capaz de não ter medo de nada, nem de algumas palavras juntas? Paulo José Miranda, em A Doença da Felicidade, recentemente editada pela Abismo, junta as palavras e escreve que o medo é um organismo independente dentro do organismo humano. Nada o sintetiza, nada o assimila, nada o expele. O medo é uma outra vida dentro de nós. E o medo é também uma vida fora de nós, nestes tempos de medo. Medo do desemprego, medo da desesperança, medo da guerra, medo da pobreza afinal tão possível a todos, medo do terrorismo afinal tão próximo. Medo porque os aviões embatem em torres altas, medo porque as mochilas explodem, medo porque as crianças explodem. Cito Manuel Jorge Marmelo: pode imaginar-se depois o horror, o corpo explodindo entre os clientes de um mercado da Nigéria, como uma manga madura caindo da árvore e despedaçando-se no chão. Os corpos esfacelados, mutilados, sangrando. Mas tudo o mal está concentrado em duas palavras: criança armadilhada. Repito-as: criança armadilhada. Afinal, será tudo como escreve Gonçalo M. Tavares. Não penses que o mundo tem para ti um rosto, uma fisionomia, de dócil empregado de mesa ou de mulher bela. A vida e o mundo a que está agarrada tem sim um focinho, beiços grossos que jamais incitam à música. E ainda assim há a poesia, sempre possível depois de todos os holocaustos, mesmo que tenham medo dentro do poema, como em Joana Emílio Marques. Durante dias persegue-me e escondo dentro do medo a manhã, a travessia, os lagos ferventes, as pedras negras. Sim, como vaticinou Alexandre O'Neill, o medo vai ter tudo. O medo tem tudo. Vai ter olhos onde ninguém os veja, mãozinhas cautelosas
Enredos quase inocentes, ouvidos não só nas paredes, mas também no chão, no teto, no murmúrio dos esgotos e talvez até, cautela, ouvidos nos teus ouvidos. Frases corajosas, conferências várias, congressos muitos, intelectuais, o que se sabe. A tua voz, talvez a minha, com certeza a deles. O medo vai ter tudo, quase tudo, e cada um por seu caminho havemos todos de chegar, quase todos, a ratos. Sim, a ratos. E apesar de tudo, António Ramos Rosa escreve versos ao meio-dia e a morte ao sol é uma cabeleira que passa em frios frescos sobre a minha cara de vivo. Estou vivo e escrevo sol. Bem-vindos ao Medo, com os escritores Paulo José Miranda, que recebeu em 1999 o prémio José Saramago, e dele Herbert Welder disse que era o único romancista português que conseguia ler. Regressou recentemente por uma coisa maravilhosa que se chama a Editora Abismo, que edita livros fantásticos, e regressou com um livro também fantástico chamado A Doença da Felicidade. Ao meu lado tenho a Joana Emílio Marques, é jornalista de cultura desde 2009, primeiro no Diário de Notícias, agora no Observador e no Correio da Manhã. Em 2008 tornou-se mestre em Ciência de Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa e publicou Ritornelos, o seu primeiro livro de poesia, em 2004, também na Editora Abismo. Finalmente, Manuel Jorge Marmelo editou mais de 20 títulos na área do romance, do conto, da crónica e da literatura infantil. Em 2005 conquistou o grande prémio do conto Camilo Castelo Branco da Associação Portuguesa de Escritores com o livro O Silêncio de um Homem Só. Em 2014 venceu Uma Mentira Mil Vezes Repetida, o prémio literário Casino da Pova, atribuído no Festival Literário Correntes de Escrita. Em 2014 publicou O Tempo Morto é um Bom Lugar. Sejam bem-vindos, então. Eu começaria pelo Manuel Jorge Miranda. O medo tem tudo? O medo não tem tudo, porque há também o desejo. Mas eu vivo no Brasil há um tempo e eu escrevi um pequeno texto só para animar as coisas e tal. E eu vou ler aqui um texto que é como se eu estivesse a falar, é só porque a minha memória não é assim essas coisas. Nós vivemos um tempo em que o humano se divide em dois polos distintos, mas complementares, o medo e o desejo. No Brasil esta tese é ainda mais forte, ou pelo menos mais visível, pois à nossa volta tudo se nos apresenta como ameaçador, passível de nos prejudicar, daí o medo, ou apetecível, e daí o desejo, o querer apropriar-se desse ou daquele objeto. E digo objetos porque o desejo transforma tudo em objeto. Para o desejo, tudo é uma coisa. Não se deseja uma pessoa, mas a coisa que essa pessoa é ou se torna através do desejo. Hoje a grande maioria das pessoas anseia tornar-se coisas, tornar-se objetos, objetos do desejo dos outros. E por isso, no Brasil isso é muito visível, a abundância de academias onde as pessoas vão malhar, que se propagam por todo o Brasil, onde passam horas por dia ou por semana tentando e conseguindo transformarem-se em uma coisa. Mas de onde vem esta crescente necessidade de esquecermos de nós mesmos, de despender horas e horas a transformar-nos em objetos de desejo? Vem do medo. Não apenas do medo que vem de fora, do medo invasor, quer seja da possibilidade de sermos vítimas de assaltos, de violência gratuita, que cresce nas escolas, nas ruas, nas pequenas discussões à volta de um assunto frívolo, mas também principalmente do medo de ficarmos diante do sem-sentido da vida. Imaginemos que alguém aqui entre nós ficava a saber, naquele modo particular que é acreditar que sabe, que o mundo vai acabar amanhã. Pensais vós que ela iria para casa estudar? Pensais que iria começar a ler ou a escrever um livro? Parece-nos por demais evidente que não. Porque se o mundo acabar amanhã não faz sentido nenhum começar alguma coisa hoje. E esta experiência de estarmos à beira não do fim do mundo, só faltava esta, mas do fim de um sentido para a vida, é o propulsor dos comportamentos hoje generalizados por quase todo o lado de um descaso completo com tarefas de aprendizagem a longo prazo. Esta experiência que se vive é a experiência do medo de se perder a vida enquanto se está a aprender. Sim, temos medo dos outros, medo de andar na rua, medo do estrangeiro, mas antes de mais temos medo de que o mundo acabe e nos encontre a vida com as calças nas mãos. Ficar parado num quarto a ler, ficar sem sair de casa numa noite de fim de semana, não ir para a praia num dia de calor, tudo isto faz sentir no nosso mundo como se estivéssemos a perder a vida, como se não estivéssemos vivendo a vida
E de tal modo hoje a vida é uma agitação que são uma e a mesma coisa. A literatura atingiu finalmente aquilo que a música já tinha atingido décadas atrás, o estádio pop. Isto é, uma escrita que vive à base de 3 acordes, é escrita por pessoas que não distinguem sequer, na maioria das vezes, entre um acorde maior e um acorde menor e não têm o menor conhecimento da história da música, da literatura. O frenético instalou-se definitivamente nas nossas vidas. Paira hoje sobre as nossas cabeças o medo de estarmos a perder a vida. Perder a vida é aqui entendida como não estar na crista da onda, nos lugares badalados, com as pessoas certas e fazendo coisas diferentes a cada instante. Obviamente, estes lugares e pessoas certas são diferentes de grupo para grupo. Só numa universidade podemos identificar diversos grupos. E para cada um deles, as pessoas e os lugares certos variam, mas o que não varia é a necessidade das pessoas e dos lugares certos. Ao longo do tempo, vamos encontrar, por maioria de razão, ainda mais e diversos grupos, definindo seus lugares e suas pessoas certas, onde não perder a vida. Este medo maior, o de poder estar a perder a vida, como se houvesse um modo determinado de não estar a perder a vida, é propagada pela publicidade, pelas TVs, pelas revistas, pelos jornais. O dinheiro e a necessidade daqueles que o têm em proporções planetárias propagam o medo como forma de preservação do poder. Assim, cada vez mais, as mulheres e os homens são transformados em objetos sexuais e máquinas de consumo. E aqueles que não se transformam são vistos como subprodutos, ou, numa linguagem anglo-saxónica, predadores, losers. A palavra aqui é feliz porque mostra precisamente aquilo em que a nossa vida humana se transformou, num jogo que é ganho através da expansão do prazer e perdido através da implosão do mesmo. Mas nem tudo é prazer neste jogo, obviamente. Neste jogo, se alguém sente prazer em passar horas a traduzir grego clássico, isso não é visto como prazer, mas como um desvio do prazer. Termino esta leitura com uma história passada anos atrás na Alemanha com o meu irmão de coração. Ele fazia o doutoramento na Alemanha em filosofia e passava muitas horas por dia a estudar grego e latim. Nessa altura tinha uma namorada alemã que fazia o doutoramento em economia e adorava andar a cavalo. Um dia ela virou-se para ele e disse: "Por que não vens ver-me andar a cavalo ao invés de estares aí a estudar essas coisas antigas?" Ora, este diálogo que aqui vos mostro representa bem aquilo que é visto como sendo o prazer certo e o prazer errado aos olhos deste mundo, transformado num jogo de perdedores e vencedores. Andar a cavalo, aqui, representa o estar a viver a sua vida intensamente, contrariamente a ficar parado num quarto, debruçado em livros antigos, com línguas que ninguém lê. Depois, tudo o que nos envolve, a imagem do Deus cristão de antigamente, é o medo. O medo é o novo Deus. E perder neste jogo da vida é já pôr um pé no inferno. Alexandre O'Neill termina o seu poema com estas 2 estrofes. O medo vai ter tudo, quase tudo, e cada um por seu caminho, havemos todos de chegar quase todos a ratos. Sim, a ratos. Eu acrescentaria apenas ratos sarados, ratos malhados, ratos em forma, ratos sexuais. Obrigado. Obrigada. Obrigado eu. Janime de Marques, é assim? Estamos hoje mais rodeados de medo do que nunca? Não sei se estamos mais rodeados de Medo do que nunca. Antes de falar do medo, eu quero agradecer ao Festival Literário da Madeira este convite e esta honra de estar aqui a partilhar a mesa com o Manuel Jorge Marmelo e o Paulo José Miranda, 2 escritores muito mais conhecidos do que eu, que sou uma ilustre desconhecida. E porque eu acho que o medo não vai ter tudo, é que eu quero começar por dar os parabéns ao Festival Literário da Madeira, que, ao ponto-se ao medo, que é o estar de acordo com a formatação das coisas, tem a coragem de existir, de se fazer todos os anos, e tem ainda por cima a coragem de convidar ilustres desconhecidos, como eu e como outras pessoas que estão aqui. Isto pode parecer um lugar comum, mas eu, que trabalho no jornalismo cultural há muitos anos, sei e digo muito convictamente, e ainda bem que vocês estão aqui para ouvir, é pena que não esteja cá mais gente, porque este festival que vocês fazem aqui no Funchal é uma botija de oxigénio
no estancado e putrefacto meio literário português. E é uma botija de oxigênio e por isso é muito agradável estar aqui. E por isso, de certa forma, ao fazerem um festival assim, ao terem coragem de não se fazer à imagem dos outros, estão já a mostrar que o medo não vai ter tudo. O medo só vai ter tudo se nós deixarmos. Eu sempre tive medo. Tenho medo desde que me lembro de existir e acho que o medo é ontológico. Porque nós somos animais que inicialmente éramos predados e esse medo ancestral e arcaico não deixa de viver em nós. Nós continuamos a ter essa percepção de que podemos a qualquer momento ser predados. Hoje já não por animais maiores e mais fortes, mas predados por coisas, como dizia o Paulo, que são os mecanismos de desejo e de consumo. Portanto, a nossa vida e a nossa... Porque ao mesmo tempo que nos colocam permanentemente inputs de que podemos ser eternos, que podemos ser cada vez durante mais tempo jovens e belos, ao mesmo tempo estão-nos permanentemente a confrontar com a insegurança, com o medo, por todo o lado. Nós temos banquetes de medo nos telejornais televisivos à hora do jantar. Banquetes de imagens sanguinárias, de guerras, de destruições e, portanto, o próprio sistema, como está organizado, precisa de pessoas que tenham medo, porque só pessoas que tenham medo é que depois vão ocorrer consumir tudo aquilo que esse sistema tem para nos oferecer. Eu não sei qual é a opinião do Manuel sobre isto, mas, portanto, eu acho que o medo pode estar disseminado, muito disseminado, cada vez mais, talvez, mas nunca vai ter tudo enquanto nós tivermos a capacidade, como dizia o Hélder Macedo, de quando temos medo, é porque temos que ir em frente, é porque temos que entrar pelo medo adentro. O tal medo como estratégia de conhecimento. Para o medo como estratégia de conhecimento, de retenção. Manuel Jorge Marmelo, passaria a palavra. Bom, por acaso, aquilo que eu tinha pensado dizer aqui vai muito de encontro àquilo que tu dizes. Eu tinha pensado em abordar o medo enquanto desafio e enquanto possibilidade criativa, digamos assim. Também, antes de mais nada, boa tarde. Eu peço desculpa de não ter dito boa tarde, mas como estávamos aqui a conversar, passou-me um pouco... Passou-me essa necessidade de cortesia. Na reflexão que fiz sobre este tema também recuei alguns milhares de anos atrás ao tal tempo em que o homem era predado e imaginei aqueles Homo sapiens que viviam num mundo ainda praticamente desabitado, em que eram acossados por inúmeras outras espécies e que viviam noites imensas, profundíssimas e absolutas. E pensei que muito provavelmente foi o medo de viver neste mundo em que por um lado eram predados e por outro lado viviam essa tal noite absoluta de escuridão, que terá feito com que os homens se começassem a juntar, a agregar, a formar as primeiras pequenas sociedades e de algum modo este medo que produziu este impulso gregário entre os primeiros humanos terá sido também aquilo que permitiu que depois a nossa espécie primeiro criasse um tipo de cultura inicial e incipiente, primeiro pintando paredes, utilizando as pinturas rupestres como forma de se prepararem também para a caça e para outras atividades que tinham que executar para sobreviver, mas também acaba por ser isso que depois os leva a inventar a linguagem, a escrita e vindo por aí fora até aos nossos dias, a partir desse medo inicial que produziu o tal impulso gregário, acabam por dar origem à nossa civilização e à nossa cultura. Portanto, a minha reflexão passava bastante por aí, por pensar o medo enquanto impulso que criou tudo aquilo que temos hoje à nossa volta.
E passando um pouco para o meu caso pessoal, eu lembro-me de há 1 ano e meio estar desempregado e ter utilizado a literatura de algum modo para exorcizar os medos que senti naquela altura. Eu não sabia se conseguiria voltar a ter um emprego. O que se via no país era centenas de milhares de pessoas a ficarem desempregadas todos os anos. E de algum modo o livro que eu escrevi e que editei o ano passado, O Tempo Morto é um Bom Lugar, foi também uma forma de eu exorcizar este medo, ou seja, também para mim, hoje, rodeado de toda esta parafernália civilizacional que nós criamos para nos sentirmos menos sós e mais acompanhados, mesmo neste mundo, o medo pode fazer com que nós o encaremos de uma forma criativa e produzamos alguma coisa de útil. E depois pensei que, de algum modo, se o medo que o Paulo José Miranda identificou não está a produzir uma outra forma de agregação entre seres humanos. De algum modo, todos os medos com que nós vivemos hoje, e eu por acaso tenho aqui a letra de uma canção da Capicua, mas que não vou ler, mas ela elenca assim um conjunto enorme de medos com os quais nós nos confrontamos hoje, e estes medos tiveram como consequência uma espécie de fechamento. Nós hoje voltamos a viver mais isolados do que vivíamos há 20 ou há 30 anos atrás, mais metidos em nossa casa, menos conviviais. E de algum modo eu penso que o fenómeno das redes sociais veio colmatar a falha de convívio social que de algum modo se gerou, e portanto as redes sociais acabam por funcionar para muitas pessoas como a fogueira que estava há milhares de anos atrás dentro da caverna e em volta da qual a comunidade se reunia. E era basicamente isto que eu tinha pensado dizer. Eu só vou pegar um pouco naquilo que disse o Manuel Jorge Marmelo e novamente citando o Pina, que é um poeta de quem gosto muito. Ele, se não me engano, poderá não ter sido bem assim, eu sou má em citações de cor. Ele diz que, portanto, toda a literatura fala sempre de duas coisas, que é do amor e da morte. Provavelmente duas das coisas que nos causam mais medo desde sempre, não é? E pegando nessas palavras do Pina, eu lanço o desafio a quem quiser, não é? Aqui aos presentes na mesa. Qual será o papel da literatura perante o medo? É evocá-lo? É combatê-lo? É questioná-lo? Ainda há pouco falava que, portanto, o facto de ficar desempregado e sentir esse medo de ficar desempregado levou a escrever, mas num plano mais amplo, qual é o papel, digamos, da literatura face ao medo? A literatura está cheia de medo, eu disse no início, é verdade, há muita gente a evocar o medo. Qual será o papel da literatura face realmente ao medo? Quem é a pergunta? Eu? Por que não? Eu, sinceramente, bom, o medo, eu foquei apenas aqui uma parte do medo, como eu identifico um pouco e vejo a nossa sociedade. Mas, de qualquer modo, eu não concordo muito com o que o Manuel disse acerca de que as pessoas estão mais isoladas. Eu acho que isso é provavelmente o ponto de vista de Portugal, que seja assim, mas, por exemplo, no Brasil não é. As pessoas reúnem-se muito no Brasil. Todos os fins de semana há churrascos com a família, etc. É uma prática. Talvez aqui seja, mas, portanto, não é geral. Agora, há, de facto, um medo que deriva de uma certa insegurança, como o Manuel falou, da questão do desemprego, mas no Brasil o maior medo é mesmo o medo de morrer. Isto é, o medo de morrer quando não se está à espera. Bom, às vezes estamos à espera. Muitas vezes também sabemos onde é que nos metemos. Mas agora nós, no Brasil, andamos na rua e isso pode acontecer, não é como aqui, de facto. E as coisas estão melhores, é verdade, as coisas estão melhores, mas ainda assim
se falarmos do Rio, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, nos grandes centros, morrer é fácil. E esse é um medo que é um medo real no Brasil, diferente do medo, por exemplo, aqui em Portugal. Mas há outros medos em outras regiões do mundo, não é? Por exemplo, se formos para o Médio Oriente, as pessoas têm medo de morrer também, por outras razões, porque há de facto conflitos. Por vezes esquecemos que vivemos na Europa e a Europa de facto é um oásis no mundo. É um oásis. As pessoas têm direitos, as pessoas têm assistência, ninguém mata ninguém. Mas no resto do mundo as coisas não se passam assim. E o medo é uma coisa completamente diferente. E esse medo de que eu estou a falar, que é completamente diferente, por exemplo, no Paquistão, que é muito diferente, na Síria, que é muito diferente no sul da Turquia, que é muito diferente em determinadas partes do Rio de Janeiro ou de São Paulo, que é muito diferente nas Filipinas, em que as pessoas têm que sair para a pesca com M16, e não é por causa dos peixes. Então... esse medo a literatura não pode nada senão identificá-lo. Ou seja, não se luta contra esse medo. O único modo da literatura lutar contra esse medo é identificá-lo. Ou isto é, denunciá-lo, mostrá-lo. E nesse sentido, acho que é aquilo que eu fiz, por exemplo, no livro A Máquina do Mundo. Porque o mundo é assim. A Europa é um oásis. As pessoas têm direitos. Eu acho extraordinário, as pessoas têm direitos, mas isto é real. As pessoas têm direitos. O resto do mundo não é assim. Pronto, mais ou menos isto. Não quero discordar do Paulo. Acho que, de facto, se olharmos para o mundo, de facto, a Europa é um oásis. Agora, eu não acho que o medo que tem alguém nas Filipinas que precisa de sair com uma arma automática para a pesca não é substantivamente diferente do medo de um idoso europeu que viu 3 notícias sobre homicídios no telejornal da véspera e hoje tem um medo objetivo e profundo de sair à rua. São obviamente, para quem está fora, comparando obviamente que são medos muito diferentes. Agora, para quem está dentro da pele, para quem sente o medo, eu creio que não é possível estabelecer escalas de medo. Este medo é maior que aquele. E acho que não se pode menosprezar o medo de um europeu apenas porque é um medo relativamente a algo menos violento ou algo menos provável. Não creio que seja possível fazer essa distinção. E relativamente à pergunta que colocaste, concordo com o Paulo, que o papel da literatura é identificar o medo, mas também refletir sobre ele, obviamente, e agora, se calhar, faria algum sentido, porque eu acho que esta letra da Capicua, que se chama Medo do Medo, de algum modo reflete, identifica e explica muito do medo que sentimos aqui na Europa. Não digo que seja o medo das Filipinas, são os nossos medos. Eu não sei se valerá a pena ler o poema todo. É mais ou menos isto. Ouve o que eu te digo, vou-te contar um segredo. É muito lucrativo que o mundo tenha medo. Medo da gripe são mais uns medicamentos. Vem outra estirpe reforçar os dividendos. Medo da crise e do crime, como já vimos no filme. Medo de ti e de mim, medo dos tempos, medo que seja tarde, medo que seja cedo e medo de assustar-me se me apontares o dedo. Medo de cães e de insetos, medo da multidão, medo do chão e do teto, medo da solidão, medo de andar de carro, medo do avião, medo de ficar gordo, velho e sem um tostão, medo do olho da rua e do olhar do patrão e medo de morrer mais cedo do que a prestação, medo de não ser homem e de não ser jovem, medo dos que morrem e medo do não, medo de Deus e medo da polícia, medo de não ir para o céu e medo da justiça, medo do escuro, do novo e do desconhecido, medo do caos e do povo e de ficar perdido, sozinho, sem guito e bem longe do ninho, medo do vinho
do grito e do medo do vizinho, medo do fumo, do fogo, da água, do mar, e isto continua por aqui fora. Nós no fundo, estamos rodeados de uma série de medos e não acho que seja possível dizer que isto tudo junto é para quem o sente menos grave do que o medo da criança paquistanesa que vai ao mercado e não sabe se o menino com quem está a brincar é ou não uma criança armadilhada, isto para ir ao texto com que iniciaste a sessão. Bom, eu já tive muitos medos na vida, mas posso-te garantir, quando tens uma arma apontada na tua testa, a coisa é diferente de qualquer outro medo. Provavelmente aí nesse caso borrava-me de medo, era um medo... Não, mas é que a questão é o seguinte, quando tu sais à rua em determinados países, em determinados lugares do planeta, esse risco é efetivo. Ou seja, é mais provável tu morreres do que seres atropelado em Lisboa. Portanto, e é diferente. Por isso, quando tiveres uma arma apontada, depois retificas para trás, retrospectivamente, todos os medos que tiveste na vida. Ou então, inclusivamente, tu entenderás isso melhor do que eu, veres a tua filha com uma arma apontada. Por acaso já me aconteceu. E não foi preciso ir ao Brasil, foi na minha rua. Claro, não foi preciso ir ao Brasil. Não achas que esse medo é superior? Sim, óbvio. Eu não disse que não. Então há hierarquias no medo, não? Não. Isso Posso acho que não interromper os rapazes? Muito obrigada. Nada como uma senhora para pôr os rapazes na ordem. Obrigada. É verdade. Alguns rapazes. Eu também acho que não há necessariamente hierarquias no medo. E eu também já tive uma arma apontada e já tive uma facada no queixo. E já tive que internar a minha mãe louca num hospital psiquiátrico. E já tive pessoas a morrerem nos braços. E, portanto, eu conheço muitos medos. Não acho que haja medos maiores. Há medos diferentes. Há aqueles medos que se expressam no corpo, aqueles medos que nos dão a volta aos intestinos e ao estômago, que nos fazem vomitar. E há aqueles medos que nos impulsionam a criar. São medos diferentes. Não sei se os hierarquizaria, mas é verdade, são medos diferentes. Há uns que são medos absolutamente físicos e há outros que são medos que nós conseguimos incorporar conscientemente. São experiências de medo com as quais nós conseguimos trabalhar. Eu escrevi um livro quase sempre a partir do medo das experiências, do medo da rua, do medo dos outros. Agora, é verdade que voltaria a essa ideia de que o medo é qualquer coisa que existe dentro de nós, absolutamente, que é constitucional. E portanto, depois, como é que nós vamos usar esse medo em prol da nossa vida e da nossa experiência, já depende de cada um. Porque nós começamos... o medo, já, por um lado, existe dentro de nós. Por outro lado, há um medo que nos é incutido pelos outros. Começa na família, depois alarga-se aos amigos, à escola, à sociedade, e vão-nos sendo incutidos sempre novos tipos de medo. E, portanto, aí cabe-nos a nós sermos ou não capazes de tornar esse medo em alguma coisa positiva. E a literatura é fundamental para isso. Eu acho que eu penso muitas vezes nas pessoas que são analfabetas e nas pessoas que não leem, como é que elas pensam a morte e como é que elas vivem dentro delas quando têm que se confrontar com coisas terríveis nas suas vidas, como o desemprego, as perdas. Como é que elas o fazem quando não têm instrumentos que nos dão, que os livros nos dão, a literatura dá-nos instrumentos para pensarmos a nossa vida e para pensarmos o medo, e para o trabalharmos e para o transformarmos numa coisa positiva. E daí a urgência de darmos aos nossos filhos não livros que servem apenas para nos incutirem mais medo, mas livros que nos permitam fazermos do medo uma experiência de transformação e de levantamento de nós próprios e dos outros. E só mais uma coisa a propósito do medo, e uma vez que neste festival se está a lançar a antologia 70 poemas para Adorno,
a propósito da polémica entre o Theodor Adorno e o Paul Celan, voltamos à ideia do medo. O Adorno dizia que depois de Auschwitz a poesia não era possível. O Paul Celan, contrariando essa ideia, escreveu contra o medo, até se afogar no Sena nos anos 70, mas durante décadas ele escreveu contra o medo e mostrou a Adorno que a poesia, a literatura, a arte são sempre possíveis contra o medo, contra a destruição. Obrigada. Eu, se calhar, nesta altura, abria este debate às pessoas que estão aí no público. Não sei se alguém quererá intervir. Ninguém? Está tudo com medo. Está tudo com medo. Uma vez que ninguém quer... Eu tinha uma pergunta aqui para a Joana, como ela é poeta. Aquela frase do Herbert Welder, não digas se esse nome não for o do medo. A poesia e toda a linguagem e toda a literatura, no fundo, também tem que conter nelas essa força, digamos... Quando há pouco falavas que a poesia não só evocava o medo, mas também combatia o medo, a poesia tem essa força, a literatura poderá ter essa força. Bem, Como tornar a linguagem esse mecanismo que intervém não só nas palavras, mas também no mundo? Porque se não intervir no mundo, a literatura fica... Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não sei o que o Herberto queria dizer com isso. Aliás, não vale a pena tentar perceber o Herberto. O Herberto, a poesia em geral, porque há sempre milhões de interpretações possíveis. Também por isso é que nós gostamos. Eu acho que o medo, tal como a beleza, podem ser alimentos fertilizantes da literatura e da poesia, se depois não se ficarem por aí, porque depois também é fácil permanecer o resto da vida a explorar as ideias do medo, etc. Mas não é só o medo, e porque o tema deste festival também é a beleza, deixa-me só fazer esta relação que é a beleza seria essa possibilidade, enfim, de superarmos o medo. Mas se chegássemos à beleza, se a beleza deixasse de ser uma utopia, seria o fim da própria beleza. Tal como o humano, se chegasse ao humano, seria o fim do humano. Portanto, é sempre uma demanda, é sempre um caminho. E que a literatura, a poesia e tudo isso possam trabalhar para se alimentarem a si próprias, mas não para alimentarem o medo enquanto força destrutiva, enquanto força de thanatos, de morte. Mas sim de vida, porque também há, não é? Muitas vezes o medo, que já dissemos isto, é um potenciador de coisas boas. A criança, quando começa a andar sozinha, tem medo, mas isso significa que ela vai ganhar algo, que é a possibilidade de se mover sozinha sem a ajuda de alguém. Quando saltamos temos medo, mas depois temos o prazer do salto. Portanto... A literatura que interfere no mundo, assim, Manuel Jorge Marmelo, o facto de começar a ser jornalista, não é? E de repente ver na sua vida um corte que foi o desemprego, não é? A literatura ajudou a ter menos medo? Ajudou-me pelo menos a passar o tempo. Ajudou-me bastante a passar o tempo. Quer como escritor, quer como leitor, passei muitas horas a escrever e a ler. Mas pegando aqui em algo que a Joana disse, no medo como fertilizante, como elemento fertilizante de muitas coisas, e também a beleza, creio que há pelo menos um momento em que o medo e a beleza se juntam como elemento fertilizante e instigador a que façamos coisas. Todos nós já fomos adolescentes, todos nós tivemos diante de nós a mulher cuja beleza nos fez querer beijá-la e sentimos durante umas vezes minutos, outras vezes horas inteiras, a vontade de beijar aquela rapariga e ao mesmo tempo o medo da reação que a rapariga iria ter. E pelo menos nesse momento o medo e a beleza casam-se
para dar origem àquilo que muitas vezes é o primeiro beijo e muitas vezes é um momento inesquecível das nossas vidas. Paulo José Miranda escreveu este livro, A Doença da Felicidade, no qual há uma parte lá em que fala do medo. Somos realmente incapazes de assimilar o medo? De assimilar? Sim. Eu vejo o medo como algo de facto externo, um organismo realmente que nos toma, precisamente. Eu, por um lado, concordo com, aliás, foi dito aqui na sessão de abertura pelo Hélder Macedo, que o medo nos leva a ir contra ele. Isto é, o medo como uma força, de algum modo, libertadora, que nos faz crescer, que nos faz conhecer. É verdade, mas ele também é um elemento que nos é externo. Ele é um elemento que nos enfrenta, que nos tenta, que nos derruba mesmo. Sei lá, ficar só, quando somos crianças, ficar sozinhos em casa no escuro. É algo que não há saída, quer dizer, ou seja, ficamos completamente derrotados por aquilo, não é? Até que alguém venha e nos salve, não é? Porque o que é que se pode fazer se é noite, se é escuro, enfim. É um organismo, ele está fora de nós, ele invade-nos, ele toma-se em qualquer momento, por vezes, sei lá, simplesmente estamos num café e nos lembramos de alguma coisa como algo que devíamos estar a fazer e não fizemos, ou nos esquecemos de fazer. Claro, é um medo diferente, mas é como um organismo que vem de fora, que nos toma, de repente. Portanto, não trazemos medos dentro de nós, que já nos sejam, digamos, inatos. Eu julgo, contrariamente ao que a Joana diz, que temos medo dentro de nós, eu acho que o medo é um organismo externo que nos ataca. Nós recebemos como recebemos uma gripe, como recebemos um outro vírus. E apesar de tudo pode ser positivo, como disse o professor Hélder Macedo. Sim, exatamente, pode ser, mas é um organismo externo. É como eu vejo, sei lá. Pode não ser. Não sei se no público se já estiverem com menos medo. Olá. É um tema muito interessante. Obrigado pela vossa participação. Eu queria fazer este tipo de pergunta. Medo e terror. Digamos, o medo daquilo que vocês estão a dizer parece que pode ser uma força de propulsão, pode ser o início de um percurso. Um início de percurso que pode ter como objetivo final uma linguagem, qualquer forma de linguagem, ok? Comportamental, linguagem. Mas existe um medo, terror, digamos, que não deixa nenhuma possibilidade à saída da linguagem e, portanto, a beleza. Digamos, a metáfora é, não sei, vocês conhecem o fenómeno dos buracos negros, não é? Na física, que tem tanta energia, mas não deixam sair a luz. Não é? A nossa luz é a linguagem, esta é a minha opinião pessoal. Mas, digamos, quando temos terror, ficamos paralisados, não temos nenhuma forma linguística de expressar o nosso terror. E acho que existe uma linha extremamente subtil entre medo e terror, é quase subjetiva. Queria dar esta... Obrigado. Aliás, a Joana já há pouco tinha referido isso, quando ela faz aquela diferença entre aquele medo que nos revolve o corpo todo, não é? E que não nos deixa fazer nada, nos toma completamente e não há lugar para retóricas. E é o outro medo que nos leva a avançar. A Joana tinha já falado sobre isso nessa parte, não é? Acho que é a pessoa mais indicada para responder. Eu também concordo que a linguagem não é só a casa do ser, como dizia o Heidegger, é também a nossa luz, o nosso sol. E concordo, eu acho que há um medo absolutamente paralisante que
não nos deixa chegar à linguagem, ou pelo menos nos mantém numa zona de escuridão absoluta. Mas podemos pensar isso de outra forma, que é tentar, mesmo sabendo que há zonas onde o medo vai habitar sempre e absolutamente, ainda assim tentarmos uma aproximação que seja. E muitas vezes a única aproximação possível é precisamente, lá está, através da linguagem. Experimentando palavras novas, experimentando formas novas de dizer o mundo, de dizer essa experiência, sem querer estamos a aproximar-nos um bocadinho. Portanto, se calhar a linguagem é paradoxalmente também essa impossibilidade da linguagem, é também o vazio criador de onde pode emergir uma nova linguagem que nos vai permitir superar o medo. Não sei se estou a ser um bocadinho hermética, mas eu penso que sim. Obrigado. De algum modo, aquela comparação que eu fiz há pouco com a situação que o Paulo José Miranda referiu, o pescador nas Filipinas, embora tenha que sair com a arma, sai para a pesca. E aparentemente o objeto do medo dele é mais aterrorizador. E um idoso europeu que tenha medo porque viu 2 ou 3 notícias na televisão, aparentemente é um medo menos grave ou menos aterrador do que aquele que afeta o pescador nas Filipinas, mas se calhar o idoso aí paralisa com esse medo, fecha-se em casa, não sai, e todos nós temos visto notícias disso, de idosos que morrem sozinhos em casa e que são descobertos semanas e meses depois de terem morrido sozinhos e fechados nas suas próprias casas. Eu só lançava mais uma questão, não sei se mais alguém quer. Estão ali os 2 mestres e os mestres não faziam perguntas, já estava a achar mal. Não é tanto uma pergunta, é um comentário. Tudo o que vocês disseram está certíssimo, mas estão a falar de coisas tão diferentes umas das outras. Quer dizer, estão a chamar medo a coisas totalmente diferentes. O medo que o Paulo identifica, evidentemente, que é esse medo de agressividade. A Joana aponta para o medo ontológico. Você misturou as duas coisas e, muito bem, aliás, articulou-as. Mas estamos a usar a mesma palavra para dizer várias coisas. Quer dizer, eu, num poema muito antigo que escrevi quando era novo, digo qualquer coisa, nunca sei decorar os meus poemas, mas digo qualquer coisa no género, porque há medo que prende e medo que liberta. E tive de aventurar-me pelos dois para poder decompor, peça a peça, a inocência fabricada do que eu era. Ora, mesmo aí, chamando o medo a essas duas coisas, uma que liberta, a outra que prende, eu vejo agora que estava também a falar de coisas diferentes. Eu pertenço a uma geração de suicidas. Os meus amigos mais próximos, os meus companheiros literários, ou saltando de uma janela ou não, mataram-se. Todos nós encaramos precisamente a cura do medo. E a cura do medo era a autodestruição. Era a maneira de recusar isto onde nós caímos. Isto era circunstancial, por um lado, sim senhor. Tinha a ver com ter de levar uma arma para poder ir para a rua. Mas isso também é um sintoma de outro medo muito mais profundo. Quer dizer, nós vivemos em total isolamento até termos a possibilidade de uma ponte para o outro. E a ponte para o outro cria um outro tipo de medo. É que se chama, por exemplo, amor. O O'Neill, quando pegou no Carlos Drummond de Andrade, o que ele fez, e de chamar poema pouco original do medo,
Estava a falar de um medo público também. Há outro poema do O'Neill em que ele diz: perfilados de medo agradecemos o medo que nos salva da loucura. Não sei quem, não sei o quê. E a vida sem viver é mais segura. Esse é um tipo de medo. O medo do desemprego pressupõe emprego como norma. É um medo afluente. É um medo de ricos. O medo de quem não sabe o que é ser emprego, de quem aluga o ventre para ter os filhos dos outros, é um medo diferente também. Ou seja, eu não estou a fazer pergunta nem a dar respostas, eu estou a dizer que não entendo nada disso. Mas talvez o Eduardo Lourenço entenda. Não é assunto sobre o qual eu tenha pensado suficientemente para ter a coragem, neste nosso encontro, de estar aqui a filosofar sobre o dito medo. De que medo se trata, afinal de contas? É o facto de nós não dominarmos qualquer espécie de situação para a qual, em princípio, nós fomos criados e vocacionados. É o facto de experimentarmos que aquilo em que nos empenhamos, em função daquilo que combatemos, pode ser um fantasma, pode não ter consistência. E esse é o medo maior. É o medo maior de que nós não conseguimos existir a nossos próprios olhos. E tudo que do exterior nos é um obstáculo a essa realização de nós como normalmente seres que acreditam no seu próprio futuro, mais ou menos condicionado, é qualquer coisa que é um fantasma maior que os fantasmas das ficções. E esse é o medo. Ultimamente, um grande ensaísta, mais jovem do que eu, mas toda a gente neste país é mais jovem do que eu, o José Gil, caracterizou a nossa existência mítica ou social atual como o medo de existir. Não sei se essa descrição é exata, porque o medo de existir faz parte da própria existência, é coexistência com ele. Não há um medo de existir particular. E no que diz respeito ao medo de existir do povo que nós somos, do tipo de cultura que é a nossa, não parece assim uma coisa tão evidente para mim. Eu acho que nós somos salvos, de maneira normal, por uma coisa que é a nossa sublime inconsciência. A nossa sublime inconsciência que é pura e simplesmente, não é? O estar naturalmente em qualquer coisa que não fomos nós que inventamos, mas que nos inventamos de nós e no qual nós estamos enraizados, chamado vida. A vida tem um conteúdo positivo e o medo é quando essa pulsão positiva se volta de algum contra si própria. Não é? Em vez de ser positiva, se converse naquilo que nos aniquila e que nos destrói como sujeito possível, e não só virtual. Esse é que é o medo verdadeiro. O resto dos medos são medos fácticos, contra os quais se define aquilo que é a atitude fundamental do homem na vida enquanto ser agente e fio de ação. Eu lembro-me de um filme extraordinário, que agora não me lembro qual é o título, um western. Eu adoro o western, eu adorei o western, já não tenho idade para adorar o western. Ou então o western de outros géneros galácticos, que são realmente piores que os verdadeiros. São umas coisas realmente impossíveis de aceitar, porque são reciclagens míticas, já sem conteúdo, não ser o conteúdo de esperar uma certa violência, que já nem é violência real, mas é meramente virtual. E nesse era uma cidade inteira, não é? Portanto, não sei se era o Gary Cooper. Não é? É o Hyman. O filme era o Hyman. Toda a cidade não é por umas ameaças totalitárias, ideológicas, etc. É simplesmente porque naquela pequena comunidade, não é? Alguém dispõe de um poder de condicionar
a respiração dos outros, no sentido mais baixo da palavra. E ninguém vive. A vida é um desviver e não viver. Até que aparece, o herói é isso. O herói é aquele, não é? Que transforma em positivo aquilo que num certo momento é uma ameaça, não é? Que nos destrói, não só fisicamente, mas antes de fisicamente, mentalmente. Os homens, nos seus combates, antes de combater, enunciam todas umas ameaças terríficas para que o inimigo morra antes já de estar morto. Portanto, nós somos esse ser que não é natural. Nós somos, até podíamos dizer que nós somos naturalmente sobrenaturais. E o medo é essa hipótese que nós podíamos ser convertidos. Provavelmente a novela mais extraordinária que eu conheço sobre o medo, o de ficção sobre o medo, é a Metamorfose. A metamorfose, que é a passagem do humano ou inumano, ou a percepção de que no mais humano há um conteúdo de inumanidade. Esse é o verdadeiro medo, de que nós não sermos, em situação nenhuma, aquilo que nós pensamos ser, com uma certa claridade, uma certa luz e uma certa consciência de que há algum valor naquilo que nós somos, enquanto seres, unicamente seres, os mais naturais possíveis. Eu não sei quanto a vós, eu terminaria aqui, acho que não há melhor maneira de terminar do que esta, agradecendo a todos, e ao professor Helder Macedo, ao professor Eduardo Lourenço, principalmente. Muito honrados estamos nós por este final. Muito obrigada a todos. Obrigada.